Bom dia, graças e paz Senhor Jesus Cristo. Devocional de hoje aqui, o Salmo 64. O prefácio é proteção contra os inimigos. Somente o versículo 1 e 2 diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Até aqui. O tema da minha mensagem hoje, o nosso devocional, é: não atribua todo mal ao diabo. Nós tendemos a nos inclinar a atribuir todo o mal da humanidade a Satanás. Atribuir tudo que é de ruim, nós dizemos, olha, foi Satanás que fez, foi culpa do diabo. E não é bem assim que a Bíblia explica, né? Apesar, eu entendo que Satanás está por trás de todo tipo de maldade que a raça humana pratica, ele está ali incitando ao mal, ele está ali cultivando, assim como estava no jardim ali, seduzindo a mulher para o pecado, para cometer o erro, para cometer a maldade, o pecado. Eu vejo que também no Novo Testamento a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Sim, entendo que os nossos principais rivais são os demônios que militam contra a igreja, mas nós não podemos anular o contexto geral da Escritura, onde ela descreve de Gênesis até Apocalipse que sempre existiu homens maus, homens mal intencionados e perversos. Então o salmista Davi aqui, ele ora justamente para que Deus o guarde a sua vida do terror do inimigo. O inimigo dele aqui, como ele teve vários inimigos, Saul, alguém que buscava tirar a sua vida, alguém que buscava matá-lo para ali que ele ficasse com o rei. Existem homens maus. Nós vamos ver isso desde lá do Gênesis, quando Caim mata Abel. Quem era Caim? Irmão de Abel. Que sangue do mesmo sangue. Naquele momento, Caim intenta, por inveja, mata o seu irmão, o chama para o campo, dissimula toda uma circunstância ali, e ali nós não vemos o agir de Satanás. Nós não vemos que o texto diz assim, foi Satanás que incitou Caim, não. Foi a inveja de Caim. Deus vem até Caim, repreende o próprio Caim pela sua atitude, pela sua perversidade. Então, baseado nesse contexto geral da Escritura, nós vemos que existe homens maus, perversos e mal intencionados, que se opõem a você, que vão contra você, que querem o seu mal. São pessoas invejosas, pessoas ímpias e perversas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o joio e o trigo. O joio não, o trigo e o joio, que eles estão no campo. O campo não é a igreja. Se você ler o contexto do texto, você vai ver que o campo é o mundo. O mundo está cheio de joio e trigo. Trigo são pessoas que creram em Jesus, os lavados, remidos, que são os santos do Senhor, que creram em Jesus. O joio são aquelas pessoas más e perversas, que estão muitas vezes infiltradas nas igrejas, por exemplo. Eu sei que eu não tenho dúvidas que a maioria dos escândalos hoje na igreja evangélica são de pessoas ímpias, de joio que se introduz no meio da igreja evangélica e estão em posições de liderança, e estão em locais específicos para causar dano à igreja do Senhor. Eu não digo que o crente verdadeiro, ele não peca. Ele está sujeito à queda, ele está sujeito a tropeçar, ele está sujeito sim a escandalizar a obra do Senhor. Isso eu não digo que não tenho, mas eu creio que a maioria dos escândalos atuais da igreja evangélica são do meio de pessoas ímpias, são do joio, que outrora se introduzem com a intenção de difamar, com a intenção do seu próprio ego, de enaltecer o seu próprio ego. E ali elas causam escândalos ao povo de Deus, escândalos à igreja, assim. O nome de Deus é blasfemado por causa dos tais. Nós temos isso claramente nessa distinção que Jesus faz sobre o joio e sobre o trigo. O joio são aquelas pessoas más e perversas que estão ali infiltradas ou se introduzindo no meio da igreja para causar o mal. E no mundo inteiro, né? Porque a Bíblia diz, Tiago diz, né? Por que existe guerra? Não são por causa das paixões que militam no vosso coração, não é por causa das paixões que tem dentro de cada um de nós. As paixões nos levam a guerrear. Então, de forma alguma, a Bíblia diz que as guerras que existem foi por causa de Satanás.
Eu creio que ele tem o seu dedo ali, o dedo do maligno, mas eu creio muito mais que é por causa da ambição da humanidade, por causa da cobiça da humanidade, da vaidade, da luxúria que o homem alimenta em seu coração. Por isso há guerras, por causa que porque os poderosos querem ser mais poderosos ainda. Então é por isso que a Bíblia diz que há guerras, por causa das paixões que militam em nosso interior, no nosso coração. Nós vemos também que Jesus lidou com homens maus. Jesus chamou escribas e fariseus de hipócritas. Jesus chamou eles de filhos do diabo. Ele equiparou os homens ímpios que tinham tomado de conta da religião judaica a Satanás. Disse, olha, vocês são filhos dele. Vocês fazem as obras do diabo, porque o diabo é mentiroso desde o princípio. Ele pratica o que é mal. E esses homens estavam agindo como o diabo, demonstrando ali que eram filhos do diabo por causa das suas obras. Em tudo isso nós vemos que existe homens maus, como no texto diz aqui, olha, homens que queriam tirar a vida de Davi. Ele pede para que Deus esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. Ele pede para que ele esconda ele da conspiração dos planos dos malfeitores. Lembre-se, Judas não traiu, Judas não agia de forma ímpia só quando Satanás entrou em Judas e ele vendeu Jesus por 30 moedas. Não, Judas sempre foi ladrão. Ele sempre foi o cara da bolsa. Ele que sempre, ele com a ideia de, olha, cuidado com os pobres, ele queria impedir aquela mulher de derramar o vaso de alabastro ali sobre Jesus Cristo, o perfume ali para lavar e preparar o corpo de Jesus para a crucificação, para o sepultamento. Então Judas, já daquele momento, já demonstrava o seu caráter ímpio, joio, introduzindo-se ali no meio dos santos, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, para praticar a maldade. Não foi só quando Satanás entrou em Judas, mas foi já o seu caráter ímpio que estava ali perturbando, que estava ali pronto para trocar Jesus por 30 moedas. Nós temos todos esses contextos, e a Bíblia descrevendo aqui que, de fato, existem homens maus. Nós tendemos a pensar que todo mundo é bonzinho, todo mundo é gente boa, todo mundo nos quer o bem. Não é bem assim. Tanto todas as áreas da sociedade, tanto como na política, existem homens maus e existem homens bons. Quanto na igreja também, sempre, principalmente na igreja, onde Satanás se empenha em enviar os seus conservos para que ali esses homens maus, joios, estejam causando dano e trazendo escândalos sobre o nome de Deus, escandalizando a igreja do Deus vivo. Eu não tenho dúvida disso. Nem todos são bonzinhos, nem todos querem o seu bem. Nem todos são pessoas que são bonzinhas, como eu disse. Mas existem ímpios. O que eu quero trazer de aplicação para nós? Diante disso, nós devemos analisar quais alianças vamos fazer. Em quem vamos confiar. Nós temos que andar prudentemente, como andeis, como diz a Escritura. Não como a nécios, mas sim como a sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Davi chega a orar pedindo aqui, o Senhor coloque uma espada ou um anjo, tampe a minha boca, para que eu não profira palavras diante do ímpio, para que ele não viesse ali proferir, falhar na frente do ímpio. Veja, nós temos vários alertas, não se assente na roda dos escarnecedores, não siga o conselho dos ímpios. Tudo isso são alertas. Como nós temos feito as nossas alianças, os nossos relacionamentos, como nós temos andado. Veja, é justamente isso que eu quero trazer para nós. Analise bem. Josafá, um grande rei, ele fez alianças com Acabe e quase lhe custou a vida. Quase lhe custou a vida se Deus não o tivesse livrado ali no momento da morte, quando ele gritou no meio da batalha e Deus o salvou. Más alianças, as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Que nós possamos ser zelosos quanto a isso. Porque, de fato, o joio se introduz e causa dano no meio do trigo. Ele causa dano. As más alianças nos trazem dano. Que você possa analisar quais são as suas amizades, quem você está se relacionando e se eles estão com boas intenções ou más intenções diante de você. Ore a Deus, como fez o salmista aqui, olha, Senhor, ouve o meu clamor, livra-me do terror, da perseverança, da perversidade, livra-me dos malfeitores, para que eles não me tirem a vida.
para que eles não me causem danos. Amém? Quero orar por essa palavra, orar pela sua vida. Senhor, abençoe, Senhor, essa palavra, abençoe cada um que irá ouvir essa palavra, que o Senhor possa alcançá-los, derrame graça, leve cada um de nós a andar vigilantes, Pai Santo, para que nós possamos andar em obediência à Tua palavra, crendo na Tua palavra, confiando em Ti. Livra-nos, Senhor, de malfeitores, de pessoas ímpias e más, que estão muitas vezes ao nosso redor. E assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir. Compartilhe esse vídeo também no estado do WhatsApp, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.